Graça e paz, família Vibne. Amém? Família mais abençoada do Vale do Aço. Amém, queridos? Vamos ao nosso estudo, queridos, de hoje. Esther, capítulo 3 e 4. Por pouco nós poderíamos estudar até o 5, mas vamos devagarinho, né? Esther, capítulo 3 e 4. Vamos orar mais uma vez nesse dia? Obrigado, Deus, te somos agradecidos pelo privilégio deste dia abençoado. E agora pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na meditação da palavra do Senhor. Mais uma vez, receba a nossa gratidão e nosso pedido de ajuda ao Senhor neste momento tão importante de leitura e estudo da Tua palavra. Obrigado mais uma vez, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu disse, daria para a gente estudar o 5, né? Porque no capítulo 5 vai mostrar como Esther, né, chegou diante do rei e fez para ele aquele pedido, né? Pedido para que o povo dela fosse livre. Mas o que nós estamos vendo agora, irmãos? Nesse capítulo 3, nós vamos ver que depois de o rei ter feito uma festa que durou 6 meses, está relatado no capítulo 1, né? Depois dele fazer uma festa que durou 6 meses, vamos ser sinceros, irmãos, 6 meses é muita festa, né? Misericórdia. Foram 180 dias, diz o versículo 4 do capítulo 1, de festa que ele fez para os príncipes, para as autoridades. E logo em seguida dessa festa, ele já estava bêbado, e aí ele acabou o quê? Divorciando da mulher dele, né? Em outras palavras, o que ele fez? Ele mandou embora a mulher, porque a mulher desobedeceu a ele, e aí o capítulo 2 vai mostrar que ele faz ali uma seleção de mulheres, né? Manda vir moças de todo o reinado dele, moças formosas, e aí prepara essas moças durante 12 meses, usando perfume, usando um punhado de coisa, para escolher uma. E ele acaba escolhendo Esther, né? Então é isso que a gente vê no capítulo 1 e 2. Agora, no capítulo 3, nós vamos encontrar que depois de tudo isso, esse homem faz, irmãos, este rei Assuero, comete um conjunto de falhas terríveis, e ele dá ouvido a Amã, que é um homem muito malvado, igual nós vimos aqui. Amã arma uma armadilha, irmãos, para matar Mordecai, e junto com Mordecai, matar todos os judeus que haviam no reinado do rei Assuero. Então ele dá ouvidos à maldade desse homem, para cometer este crime contra o povo, né? E aí, a gente vê umas cenas meio estranhas. Eu falei para os irmãos que esse capítulo é cheio de umas coisas, né? Diferentes, e eu falei para os irmãos no estudo anterior, que existe uma grande dúvida entre os estudiosos da Bíblia, se esse livro é de fato um livro, né, inspirado por Deus, ou seja, se esse livro deveria estar no cânon da Bíblia, mas nós não estamos aqui, né, irmãos, para discutir isso. Obrigado, irmão Anderson. Até mesmo porque o livro está, né, irmãos, no cânon da Bíblia, está aqui, amém, glória a Deus, amém, queridos? Então o que a gente vê? A gente vê que existem alguns motivos pelos quais Mordecai não quis se curvar diante de Amã. Parece que é só uma pirraça, mas a gente vai ver que não é, porque no capítulo 2, irmãos, termina dizendo que Mordecai acaba descobrindo uma trama para matar o rei, e por ele ter descoberto isso, ele faz chegar até Esther, essa trama. Esther fala para o rei, então o rei é salvo. A Bíblia diz que o rei não morre por causa disso, só que ao invés do rei exaltar Mordecai, a gente vê no capítulo 3, versículo 1 que nós estamos estudando, que o rei não fez nada com Mordecai, largou Mordecai de lado e exaltou Amã. Olha bem, depois dessas coisas, capítulo 3, versículo 1, o rei Assuero engrandeceu Amã. Olha bem, o camarada lá atrás foi Mordecai, irmãos, que deu a notícia, olha, eles estão querendo matar o rei. Nada acontece com Mordecai, mas o rei, ele exalta esse Amã e coloca esse Amã no meio dos príncipes e tal. E aí, todo mundo tinha que se curvar diante de Amã. Porém, Mordecai, que era judeu, não se curvava diante dele, irmãos. Existe aí, entre muitas razões, esta que eu acabei de dizer, porque o camarada, irmãos, foi exaltado no lugar dele. Parece que havia meio que uma pirraçazinha. Você já fez alguma coisa e esperou ganhar elogio, mas aí foi outra pessoa que ganhou elogio no seu lugar? Serviço tem muito disso, irmãos, você sabe disso, né? Quem trabalha sabe disso. Às vezes você faz uma coisa tremenda, maravilhosa, o outro leva a glória e você fica isolado. Então, isso aqui é que aconteceu. Então há um motivo para Amã
para Mordecai não querer se curvar diante de Amã. Mas um outro motivo também, irmãos, está pelo fato de que Amã vinha de um povo chamado os Amalequitas, ou Amalequitas, né? Amalequitas ou Amalequitas. E este povo, irmão, a Bíblia relata que eles são inimigos ferrenhos dos judeus desde lá de trás. Então é um conjunto de coisas que faz com que Mordecai não se curva diante de Amã, que agora estava entre os príncipes. E é comum numa monarquia, irmãos, quando passa o rei, quando passa a rainha, quando passa um príncipe, as pessoas se curvam diante dessa pessoa que é a autoridade. Mas Mordecai não fazia isso. Isso é uma outra questão, irmãos, que deixa o livro de Esther cheio de coisas complicadas de entender. Porque isso aqui é uma quebra de regra, uma quebra de lei também. Lembra que eu falei para vocês que nós não encontramos o nome Deus nesse livro? Vocês viram o capítulo 4 que quando Mordecai vai falar com Esther, olha Esther, muito cuidado, porque se você não fizer nada, não pensa que os judeus vão morrer, porque o livramento vai vir de outra forma. É um bom momento, versículo 14, de falar que Deus daria livramento, mas não tem. Então é um livro meio de fato diferente. Deus está o tempo todo, mas o nome de Deus não é citado. Então é por isso que os judeus, os estudiosos da Bíblia, têm uma dificuldade. E aqui a gente vê outra. Mordecai não se curva diante de Amã, é temoso, continua não se curvando, e está muito bem relatado isso. Porém a gente vê, irmãos, que Amã era um homem tremendamente mau, e por causa disso, por causa de Mordecai não se curvar diante dele, ele quis então matar Mordecai. Mas diz o versículo 6, que ele resolveu então não matar só Mordecai, mas ele resolve matar todo o povo judeu que vivia dentro das províncias, que eram muitas províncias que o rei Assuero reinava. Então, irmãos, a gente vê aqui um holocausto, né? Tem gente que pensa que só aconteceu aquele holocausto lá na Alemanha, de Hitler. Está enganado, irmão. O povo judeu sofre, consequentemente o povo sofre. Lá no Egito, a mesma coisa na época da escravidão, está vendo? Agora aqui mais um momento, e a gente sabe, que eu já falei para os irmãos, que a história do judeu é muito triste. Por volta do ano 1490, 1500, houve uma tentativa de matança de judeu outra vez. Eles foram expulsos de Espanha, de Portugal, foi quando eles vieram para o Brasil. Eu já contei essa história para os irmãos, e eles vieram junto com os colonizadores em 1500, na esperança de que aqui pudesse adorar a Deus, porque na Espanha e Portugal eles foram proibidos de adorar a Deus, porque eram obrigados a se converter ao cristianismo, e eles não queriam converter ao cristianismo. Então vieram para o Brasil. Chegando aqui, o rei de Portugal complica a coisa mais ainda, porque por causa de uma aliança que Portugal está fazendo com a Espanha, por causa de casamento entre família, o rei da Espanha exigiu que os judeus que estivessem aqui no Brasil, naquela época da colonização, 1500, que eles então também se convertessem ao cristianismo. E aqui foi pior, porque quem aqui não se convertesse ao cristianismo, o que foi o mandado do rei? Que ficasse os filhos no Brasil, mas que eles voltassem para Portugal. Já imaginou, irmão? Né? Já imaginou, Ninja, um decreto desse? E você ter que deixar o Lucas aqui, e você ir embora mais a Thaís? Então você vê que foi pior ainda. Aí foi onde muito judeu cruzou o mar de volta, foram para a Holanda, para Portugal eles não voltaram, porque sabiam que lá o trem ficaria feio. Foram para a Holanda, e outros atravessaram mais reto, foram para Nova York. Eles estão lá envolvidos na fundação de Nova York, em muitas cidades dos Estados Unidos, fugidos daqui do Brasil, foram para lá. E aí muitos judeus que estavam aqui, que tinham família, ficaram aqui escondidos, fingindo de cristão, mas na verdade eles não eram cristãos. O Nordeste tem muito, e foi respingando para o Brasil afora. Mais uma tentativa, irmão, de matar judeu, entendeu? De acabar com a raça por volta de 1500. Isso aqui é outro relato que nós estamos vendo, né? Porém esse fato foi antes de Cristo. Simplesmente conseguiu uma lei assinada pelo rei Assuero, que se matasse, torturasse e ainda pegasse os bens, irmãos, de todo judeu que existia na província, e a província era muito grande. Então, a gente vê, o que faz um coração mau?
que um coração mau é capaz de fazer. Por isso, o tempo todo nós temos que orar pelo presidente da República, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados federais, e orar para Deus nos dar homens e mulheres tementes a Deus. Porque eu vou ser sincero, se a maioria na Câmara, se a maioria no Senado, cismar, irmãos, de virar esse Brasil de perna para o ar, nós vamos sofrer. Sabia? Se cismar de proibir adorar a Cristo e a Deus e a Bíblia, nós estamos roubados. Nós vamos ter que nos virar. E você acha que está longe de fazer isso? Vamos dar uma paradinha aqui, porque também logo depois nós vamos entrar no capítulo 4. Vocês acham que existe, irmão, assim, eu estou falando materialmente, não espiritualmente. Você acha que existe a possibilidade de proibir no culto essas coisas? Sim, irmão. A gente pode ficar muito bem caladinho aqui dentro, falando, tal. E sim, irmãos, sim. Eles têm uma luta muito grande. Eu vou explicar para vocês uma coisa que talvez pouca gente entende. Por isso que foi muito bom aquele sonho, aquela tentativa, né, do Brasil continuar igual estava o ano passado e tal, mas aí, pum, voltou tudo outra vez na estaca zero. Irmãos, existe uma tentativa muito grande de criminalizar a Bíblia, porque a Bíblia é contra essas coisas. A Bíblia combate a corrupção, combate o roubo, a Bíblia condena duramente essas coisas. E eles querem, irmão, de todas as maneiras dizer, já estão dizendo que a gente não pode falar que isso é errado. Está à beira, irmão, de dizer que é proibido. Mas só quero que os irmãos entendam que essa maldade que Amã fez com o povo judeu, de querer matar todos, o texto fala exatamente isso, torturar e matar. Deixa eu ver se eu risquei aqui. O que dizia a carta? Vou ver se eu localizo aqui, irmãos. Aqui, ó, verso 13, capítulo 3, verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias dos reis, do rei, olha bem, para que destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que eles saqueassem os bens. Irmãos, era para matar, desde o mais novo ao mais velho, podia matar e roubar os bens deles ainda. Isso, irmãos, numa província que era uma das maiores da terra naquela época. Então, irmãos, é uma perseguição muito grande contra a fé em Deus. E os cristãos, hoje nós provamos, irmãos, uma coisa, isso é história e isso é Bíblia, tá, irmãos? Nós estamos vivendo ainda o resquício do domínio do cristianismo romano. Porque não pensa que o que se lastrou para o mundo foi o cristianismo dos apóstolos. Você sabe disso, né, irmãos? Amém? O que lastrou para o mundo não foi o cristianismo dos apóstolos, aquele que a Bíblia relata. O que lastrou pelo mundo foi o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que é isso que fez estrago na nossa fé, é isso que rachou a gente e que chegou num ponto que hoje ainda domina pelo mundo. Então hoje em dia existe um racha, existe o cristianismo dos evangélicos, que vai numa direção mais da Bíblia, mais de Israel, mais de judaísmo, e o do católico, que é aquilo que a gente tem hoje. E o que domina no mundo não é o cristianismo Bíblia, é o cristianismo de lá. E o ódio deles é enorme, irmãos, contra nós. O ódio do mundo contra nós, porque sabe que a gente vai pela Bíblia, e a Bíblia condena essas coisas. E a Bíblia condena, e a igreja evangélica prega contra. A outra já não prega contra. A outra estava à beira de legalizar. Vocês viram isso, não viram? Estava à beira, recentemente quase que legalizaram isso, mas aí o Papa manteve mais duro. Então, irmãos, isso que nós estamos vendo acontecer, essa tentativa de destruir o povo judeu todo, existe essa tentativa, irmãos, de nos destruir. Eu não vejo, irmãos, que vão nos destruir matando, mas vão destruir tornando lei e proibindo a gente de livremente pregar a Bíblia Sagrada. Porque quando diz, irmãos, que pregar o que a Bíblia diz é proibido, a Bíblia já está ficando limitada. Porque até outro dia a gente podia, irmãos, podia pregar tudo, agora já não pode, já não está podendo, aliás. E quando torna uma lei ferrenha, e a tentativa não, é igual ao aborto, irmãos, o aborto. Eles estão fazendo de
tudo para legalizar o aborto de qualquer pessoa quiser fazer, e também de usar dinheiro público para financiar aborto. Pouca gente sabe disso, por isso que tem gente que talvez ache estranho orar pelas autoridades da igreja, do Brasil, quando a gente ora na quarta-feira. Tem gente que deve até pensar, eu não oro. Ô irmão, se a gente não manter firme na oração, no propósito, clamando, no dia que essas coisas se tornarem lei, irmãos, a praga vai se expandir. Amém? E aí fica muito perto, irmãos, de haver uma tragédia, uma loucura, alguma coisa. Guarda isso. Nós somos muito mal vistos diante desses camaradas da lei lá em cima, por causa da Bíblia, que condena certas práticas que eles querem tornar aquilo até legalizado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que já existem situações para nós sermos odiados, irmãos, já existem muitas, porque está tudo muito bem quando você não ofende as pessoas que estão fazendo nada errado. O mundo de hoje funciona assim. Está tudo muito bem quando você prega e não ofende quem faz nada errado. Você sabia disso? Pregação boa para eles hoje é aquela pregação que te levanta, te joga para frente, que pode vir do jeito que você está, é assim mesmo, Deus te ama, vem e fica, né? Agora, aquela que vai te mostrar que existe uma salvação, uma vida eterna, e para alcançá-la é preciso abandonar uma vida de pecado e se apegar a Deus e a Jesus e a palavra, essa pregação não agrada. Então, irmãos, a consequência, presta atenção no que eu estou dizendo, tá, irmãos? A consequência de ser o povo de Deus verdadeiramente, igual os judeus aqui, nós estamos lendo, que era o povo de Deus, né? E a consequência de ser o povo de Deus, irmãos, é ser odiado pelo mundo. Jesus disse isso, né? Jesus disse isso, que o mundo odiava ele e odiar os discípulos também. Então, se a gente quer hoje Bíblia, quer viver uma vida santa e reta, e pregar uma vida santa e reta, alguém nesse mundo vai nos odiar. Irmãos, veja bem, qual foi o fim de João Batista, que abriu o caminho para Jesus, né? Batizou Jesus. Irmãos, qual foi o fim daquele João Batista? Você sabe, ele foi degolado. Por que ele morreu daquela maneira? A Bíblia relata, é porque ele incessantemente pregava contra o adultério. Você não pode ter essa mulher, porque essa mulher não é sua, ela é mulher do seu irmão. Aí foi um dia, foi dois, o camarada até que gostava de ouvir João falar, ele não tinha nada contra, tipo, ele era um camarada que estava muito perto da salvação. Você já notou isso? Porque ele gostava de ouvir, mas aí de repente vem a mulher dele e começou a não gostar daquilo, e chegou e deu um jeitinho de degolar João, e ele foi degolado. Então, irmãos, existe uma consequência de pregar a palavra de Deus da forma como ela é. A consequência é ser odiado pelo mundo, porque por mais que a gente pregue a salvação, não tem como pregar a salvação e conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode até viver tua vida caladinho no teu canto, mas no momento que você levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira de Deus, a bandeira, né, que o judeu aqui representava e representa, seremos odiados de alguma maneira. Então sim, se queremos uma igreja forte, uma igreja poderosa no Brasil, é a hora de orar por essa igreja, mas tem que ser uma igreja forte e poderosa na vivência da palavra, vivendo a Bíblia. Não seremos uma igreja forte e poderosa, irmãos, se a gente começar a riscar a Bíblia e começar a criar igrejas inclusivas. Qual é a igreja inclusiva? Aquela igreja que vai aceitar o adúltero e sei lá mais o que, aqui dentro, e está tudo normal. Porque no momento em que ela aceita e está tudo normal, a igreja já não é mais a igreja, já está conformando com o mundo. E a igreja que se conforma com o mundo é essa igreja fraca, irmãos, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por que eu quero dizer uma igreja fraca? É uma igreja fraca de poder, é uma igreja fraca que se conforma com o mundo, é a igreja que aceita as coisas do mundo, é a igreja que se iguala com o mundo e está tudo tranquilo, com medo de ser diferente, com medo de ser luz. E a gente precisa pensar nisso, tá, irmãos? Isso é muito sério. Então eu trago isso, irmãos, é porque outra vez o povo judeu aqui, houve uma tentativa de destruir eles, né? E isso porque era o povo de Deus. E nós, sendo o povo de Deus, temos que estar prontos também, irmãos, porque, na verdade, ser o povo de Deus tem essas implicações muito sérias, que é a de pessoas do mundo não vão gostar da gente, e nem do nosso estilo de vida.
Isso é regra, tá bom? Então, depois do capítulo 4, vai mostrar que Mordecai consegue a ajuda de Ester, né? O que ele faz? Quando ele viu a destruição que estava chegando para ele e para o povo dele, ele rasgou suas vestes, vestiu saco, ficou deitado na cinza, desesperou, saiu pela rua gritando, e aí, à medida que aquele decreto ia chegando, a Bíblia diz que havia luto, jejum, choro e lamentação. Olha bem, você não vê que houve oração, houve jejum, houve choro, houve lamentação. Por isso que existe essa interrogação, tá, irmãos, dos estudiosos da Bíblia sobre este livro, tá? Você vê aqui, ó, tá, versículo 3, todas as províncias onde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro e lamentação. Então o povo desesperou quando viu aquilo. E quando Mordecai viu isso, o que ele foi? Ele foi procurar Ester para pedir a ela, faça alguma coisa. Mas ele fez isso, irmãos, isso fica muito claro para nós, apesar que não está aí escrito, né, com essas letras. Mordecai, irmãos, não se conformou quando ele viu que o povo dele seria destruído. Ele desesperou, rasgou suas vestes, chorou, jejuou, não comia, saiu pela rua gritando e clamando, mas ele, irmão, fez alguma coisa. Então, mais uma vez eu quero dizer para a igreja, que além de chorar, além de jejuar, além de orar, além de fazer um punhado de coisa que a gente faz, Deus espera de nós também atitudes corretas. A gente ir no lugar certo para fazer a coisa certa. Mordecai fez isso tudo, né, irmãos? Porque ele tinha certeza que Deus tinha levado a Ester para ser rainha por um motivo. E eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia não diz, mas no meu coração eu tenho certeza. Ele sabia, essa menina virou rainha, foi para isso. Essa menina se tornou rainha, foi para isso. E olha que ele criou, né, aquela menina como se fosse filha dele. Então ele sabia que Deus havia elevado Ester para aquele momento, né? E Ester, quando recebe a notícia de que veio de Mordecai, que para ela fazer alguma coisa, né, ela decide falar com o rei. Mas antes de ir falar com o rei, ela pede, irmãos, que a nação inteira jejue por ela e com ela. E outra vez nós vamos ver que não há aqui a palavra Deus e oração, mas há jejum. Presta atenção, capítulo 4, versículo 14 e 15. Não, capítulo 4, vamos lá, versículo 13, 14, 15 e 16, diz assim: mandou ele de volta a resposta. Mordecai mandou a seguinte resposta para Ester: não imaginas que por estar no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Olha o versículo 14. Pois se de todo te calares, agora, o socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este, que chegaste ao reino. Ô, gente, eu sinto a falta aqui de o nome de Deus. Está vendo? Não tem. Eu diria, quem sabe, se não foi para tal tempo que Deus te fez chegar ao reino. Você vai notar que os estudiosos não estão errados nem um pouquinho, quando eles estão lá até hoje, né, lutando, discutindo sobre a canonicidade do livro de Ester, tá? Você não sente isso não, quando você lê? Não é? Parece que está faltando ali, por que não está? Mas não está. Mas eu quero continuar para você ver que ela também não pede para que orem por ela. Verso 15, então mandou Ester que tornasse a dizer a Mordecai: olha, vai, reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Só jejuar. Jejuar é o quê? É ficar sem comer, é humilhar. É por isso que Jesus disse, em determinado momento, que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Aí Jesus fala que aquela casta de demônios saía com duas coisas. Com o quê? A oração está lá, mas aqui não está, só está o jejum. O jejum é uma coisa, oração é outra. Você pode jejuar e não orar. Jejum é aquilo que você faz para fazer um exame. Então você pode jejuar e não orar. Você vai fazer jejum parcial, jejum total. Tem exame que a gente tem que fazer jejum até de líquido, 8 horas, 12 horas, não é? Jejum é jejum, irmãos. Oração é oração. Jesus disse que ao abater o corpo com jejum e orar, aquela casta de demônios saía.
O jejum atrelado à oração. Não era o jejum e nem era a oração, porque os discípulos tinham orado, mas o demônio não saía. Eram os dois. Ele dizia que tinha uma casa demônica que você tinha que abater teu corpo com jejum, jejuar e orar. E aí sairia. Enfim, só para os irmãos entenderem, irmãos, o que eu quis dizer, e o livro está cheio desses momentos assim. Mas no mais, o que acontece? Ela então decide ir, né? E antes ela pede que jejua por ela. Ela faz uma convocação que todo o povo jejuasse por ela. E ela iria se apresentar ao rei. Porque aqui também ela ia quebrar uma lei, né? Mordecai quebrou a lei de não se curvar diante de Amã. E Amã ficou com birra dele. E aqui Esther vai quebrar uma lei, que a lei ela ia se apresentar diante do rei para pedir misericórdia. E pela lei da Pérsia, pela lei da Média da Pérsia, ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser convidado, nem mesmo a rainha. Então a rainha ia arriscar, disseram que tinha 30 dias que o rei não chamava, mas ela ia arriscar e ir lá, e ia se apresentar. E o sinal de que o rei não ia mandar matá-la, que a pena era a pena de morte, ela ia se apresentar, certamente ela se curvou diante do rei, né? Essa atitude de humildade e de pedindo misericórdia, rei, deixa eu conversar com você. E o rei teria que estender para ela o cetro de ouro. Se ele fizesse isso, era um sinal de que o rei não ia mandar matá-la e ia querer conversa com ela. E de fato nós vamos ver que isso vai acontecer. Porém ela toma a decisão, irmãos, outra atitude que ela toma: eu vou, jejua por mim que eu vou. Se eu perecer, pereci. Então, mas que eu vou. E assim, né, irmãos, o povo de Israel começa a ter ali uma chance, surgindo uma luz no fundo do túnel. Por isso eu não gostaria que você, irmão e irmã, perdesse a esperança, né, com a nossa nação, ou com o nosso povo, o povo de Deus, no Brasil e na face da terra. Por quê? Gostaria que você tivesse esperança. Sempre há uma luz lá no fundo do túnel, e sempre Deus, irmãos, está disposto a livrar e a libertar. A gente só precisa crer, tomar as atitudes certas, tá bom? Como aplicação, eu gostaria de falar muito sobre o que nós vimos, né? Que Deus nos dá tempos de abundância quando Ele nos exalta. Deus nos exalta, exaltou Esther, colocou ela lá como rainha, mas nós devemos saber, irmão, que Ele nos coloca na posição na qual Ele nos usará para salvar vidas, e nós não podemos negligenciar isso. Ou seja, Deus exaltou Esther, ela estava tranquila na dela, veio uma crise, e agora ela tem que entender que Deus colocou ela lá para ela salvar vidas. Então eu gostaria que essa aplicação fosse para nós. Irmão, se você está vivo hoje, saiba que isso é uma vitória que Deus está te dando, mas Ele está te dando essa vitória para você alcançar vidas, para você ser instrumento para abençoar alguém, tá bom? Se você tem carro, tem bens, tem dinheiro, tem trabalho, tem fôlego de vida, tem o que, sei lá o que você tem, saiba que Deus está te dando isso, está te exaltando, te dando essa vitória, é para você alcançar alguém para Cristo, para o Senhor, né? Existe aí um ministério, Deus deu a cada um de nós, e a gente precisa entender que isso não é só com as pessoas da Bíblia. Se Deus me deu a oportunidade de viver hoje, é porque Ele quer que eu seja instrumento para alcançar alguém, amém, queridos? Ele quer que eu seja instrumento para abençoar uma vida, seja lá onde essa vida estiver. Então a gente precisa encarar, irmãos, essas questões, né, de Deus nos dar coisas e nos exaltar e nos colocar em determinada posição para a gente poder ser instrumento para abençoar, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar e vamos para casa então? Muito obrigado, Deus, eu te agradeço mais uma vez por este dia, pela tua palavra, e pedimos a unção e a bênção do Senhor sobre a vida desta igreja. Abençoa cada membro dessa igreja, cada participante conosco. Peço que o Senhor nos leve em paz, nos dá uma boa restante de semana na tua presença. Leva, guarda, traga de volta, abençoados, ó Deus, e muito dispostos a trabalhar na tua obra. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarda, em nome de Jesus.